Fala aí, nono ano, tudo bem? Bom dia para vocês. Espero que todo mundo esteja bem, né? Se cuidando, tá? Aula passada a gente fechou o capítulo Aspectos Econômicos da Oceania e essa semana a gente começa aí a parte de tensões e conflitos, tá? Então, tensões e conflitos, página 217. Quando a gente fala de tensões e conflitos na Oceania, tirando, né, o período da Segunda Guerra Mundial, e aí que não era nem, né, uma guerra específica, né, da região, essas tensões e conflitos estão muito mais em relação, né, a questões ambientais, questões geopolíticas, né? Então foge um pouco daquela questão de conflito armado, tá? Primeiro, desses conflitos que nós vamos ver aí está relacionado à geopolítica, né? A geopolítica é a relação entre os países, tá? Do ponto de vista de importância, né? Os países da Oceania eles têm pouca importância no cenário geopolítico, mas a localização do continente ela se torna extremamente estratégica, né? Nesse ponto de vista geopolítico, tá? É, com relação aos países, apesar, né, de não terem uma relevância tão grande no aspecto geopolítico mundial, o continente tem dois países desenvolvidos, né, que é a Austrália e Nova Zelândia. São aliados de grandes potências, tá? E isso faz com que eles participem de alguns organismos internacionais, né? Um desses organismos é a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma organização que surgiu durante a Guerra Fria, né, uma organização militar dos países capitalistas que, na época, né, criaram essa organização para rivalizar com a. Eita, fugiu o nome do. Rivalizar com a União Soviética. Desculpa, gente, deu uma fugida na mão, na palavra. O que acontece? Por serem desenvolvidos, Austrália e Nova Zelândia eles acabam sendo inseridos, né, nesse contexto da geopolítica mundial, tá bom? Então a OTAN, tanto a participação deles na OTAN quanto no Tratado de Segurança do Pacífico se dá pelas alianças que esses dois países têm com grandes potências, principalmente Estados Unidos e o Reino Unido, tá? É claro, a sua participação no Tratado de Segurança do Pacífico se faz muito mais necessária do que na OTAN, né? O país é banhado pelo oceano, parte Oceano Índico e Oceano Pacífico, né? Você tem ali uma região do Pacífico relativamente tensa, né? Os países, você tem ali conjunto de países que são rivais históricos, como é o caso do Japão e China, né? Ou rivais comerciais e econômicos, mais uma vez, China e Estados Unidos, tá? Então, essa importância de participar dos organismos é também uma forma de se tornar um país, né, cada vez mais relevante dentro dessa lógica da relação entre os países, que é a geopolítica, tá? No contexto da geopolítica, nós vamos ver algumas bases militares de aliados, né, desses dois países na Oceania. Então, os Estados Unidos, por exemplo, ele tem a ilha de Guam, né, e o Havaí como seus territórios. Já a França, né, tem ali a Nova Caledônia, a Polinésia Francesa, assim como a Inglaterra também possui territórios na região. Mas com relação a bases militares, né, quem se destaca mesmo, tanto Estados Unidos quanto a França, tá? A região, além de possuir essas bases militares dos dois países,
ao longo do século XX, né, e da segunda metade do século XX até os dias atuais, tem sido uma área de testes nucleares desses dois países. Tá? Nos últimos anos, os Estados Unidos têm quase não tem ocorrido esses testes. Tá? A França, se eu não me engano, já fazem 6 ou 10 anos que não tem nenhum teste nuclear na região. Mas, durante a segunda metade do século XX, não só as ilhas pertencentes a esses dois países e até mesmo a parte continental australiana foi utilizado para esses testes nucleares, tá? Testes, claro, com armas nucleares. Além disso, falando especificamente dos Estados Unidos, não só testes nucleares são feitos na região, como testes de mísseis de longa distância, né? São chamados mísseis balísticos intercontinentais. É claro que os alvos são sempre o oceano, né? Para que não haja nenhum tipo de acidente com a população local, beleza? Então vamos lá. Em relação à localização desses países, ó, em vermelho aqui, região francesa, tá até aqui na legenda, ó. Cadê? Francês é a estrela vermelha. Estrela verde, ó, vermelho é teste nuclear desativado. Então, aqui a Polinésia Francesa, né? Aqui nós temos o Havaí, que é dos Estados Unidos. A região onde fica Guam, né? Que aí reúne também as Ilhas Marshall, tá? Aqui embaixo a gente vê a Nova Caledônia, que é de posse francesa, tá? Os círculos com os círculos azuis com X preto são regiões de antigos testes nucleares. Em vermelho, áreas que foram desativadas, né, por acordos, esses testes. Deixa eu ver aqui. Estocagem. Ó, esses pontos em vermelho são locais onde há estocagem de armas nucleares. Vocês percebem que os Estados Unidos têm no Havaí e aqui em Guam, né? A China no seu litoral, aqui em cima esse pedacinho é a Rússia também com arma nuclear. As setas, né, com a linha aí tracejada, são os testes balísticos de longa distância. E os círculos amarelos, estocagem de objetos nucleares. Você vê ali que da China e Rússia são bem próximos. E aqui a estocagem no Havaí, né, de material nuclear norte-americano. Tá ok? Opa, diminui demais. Seguindo. Deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho, galera. Senão vai... Isso. Seguindo a questão aí das bases militares, né? Basicamente, essas bases dos Estados Unidos estão divididas entre Guam e o Havaí, né? Nas duas localizações nós teremos bases navais, né, da aeronáutica e áreas de estocagem de armamentos, tá? Os Estados Unidos ele passa a tomar posse dessas duas ilhas em 1898, né, o Havaí e Guam, e o Havaí só se tornou estado em 1959, tá? O Havaí também se destaca por ser, não por ser, né? Ele tem uma importância no período da Segunda Guerra Mundial, né? Os ataques japoneses a essa base no Havaí resultou na entrada definitiva dos Estados Unidos na Segunda Guerra, né? Com essa entrada, a base, né, se tornou extremamente estratégica, né? A guerra ocorrendo na Europa
e os Estados Unidos tendo não só a Alemanha, mas também o Japão como um dos inimigos, né, dos aliados, o domínio dessas ilhas no Pacífico, principalmente na Oceania, foi o ponto de partida para a vitória norte-americana contra os japoneses, tá? É claro que pela história em si, né, os japoneses eles só foram resistentes ao avanço norte-americano, né? As suas vitórias contra os Estados Unidos no Pacífico se deu apenas ao ataque a Pearl Harbor, tá? Após os ataques e a reconstrução da Marinha, os Estados Unidos basicamente só avançou em direção ao Japão, né, e as ilhas do Oceano Pacífico dentro do continente da Oceania que eram ou que estavam, né, ocupados pelo Japão, tá ok? A Iguan, né, fala dessa questão também de ser uma área de bases militares e envolve isso que eu acabei de falar, tá? A importância de Guam é ainda maior no período da Segunda Guerra Mundial, tá? Que era ali uma posição estratégica para os ataques contra os japoneses. Seguindo na 218, aí já vemos a questão dos testes nucleares, tá? Os Estados Unidos realizava seus testes principalmente próximo ao Havaí, na ilha de Johnston, tá? Até hoje, você tem ainda materiais nucleares estocados na região. E essa questão dos testes ocorria na região devido à sua. Como é que a palavra está fugindo aqui? Oh, meu Deus. Bem, a palavra não está vindo, mas o que eu estou querendo falar? Esses testes ocorriam nessas regiões do Pacífico porque eram locais muito distantes, né? Sem a presença de pessoas, o que facilitava, né, a execução desses testes. Na maioria das vezes, né, esses testes ocorriam embaixo do oceano, e aí você só via a consequência, né, quando a bomba explodia e, né, formava aquele cogumelo, como a gente está vendo aí, para fora do oceano, tá? A maior parte dos testes norte-americanos se deu durante o período da Guerra Fria, quando rivalizava com a União Soviética, tá? E posteriormente esses testes cessaram, tá? Já a França, ele utilizava, né, do atol Moruroa na Polinésia Francesa para realizar esses testes. E além disso, né, mantém ali base militar não só na Nova Caledônia, como também na Polinésia Francesa, tá? O Reino Unido também realizava testes na Oceania. Boa parte dos testes, né, ocorreram também em ilhas que eram de domínio britânico, mas a Inglaterra se utilizou algumas vezes do Outback, que é o grande deserto, né, a grande área desértica australiana, para testes nucleares também, tá ok? Com relação ainda à geopolítica, você tem algumas reivindicações territoriais, a principal delas se dá com relação à Antártica. A Antártica é o nosso continente gelado, situado no Polo Sul, e que não tem a posse específica de nenhum país, né? E esse fator se dá principalmente pelo chamado Tratado Antártico, que não permite a reivindicação do território. Mas, por outro lado, pela proximidade do continente com a Austrália e Nova Zelândia, os dois países, junto com outras nações, buscam essa reivindicação, tá? A reivindicação australiana data de 33, enquanto a neozelandesa do ano de 1923.
Ah, professor, por que eles querem se não tem nada lá? Atualmente não tem nada em termos. Aquela grossa camada de gelo é água doce, né? Além disso, há uma perspectiva que ocorram grandes jazidas minerais no continente, tá? E isso faz com que esses países busquem a autonomia de parte desses territórios, tá? Para a gente fechar aí, a partir da 500, não, 219, a gente tem as questões ambientais, tá? Fora a questão dos testes nucleares, que, claro, ameaça ali ou gera algum impacto ambiental para a região, um dos principais problemas que a gente vai observar na Oceania se dá pelo acúmulo de lixo no Oceano Pacífico, onde nós encontramos ilhas de lixo flutuantes com quilômetros, né, de extensão, além do fator do aquecimento global, né? Com o aquecimento global, você tem como um dos fatores o aumento do nível oceânico, e boa parte das ilhas do Oceano do Pacífico, né, que ficam na Oceania, tem uma altitude muito baixa, né? Então se tem aí uma perspectiva em 40, 50 anos que algumas ilhas ou alguns territórios possam desaparecer, tá? Essa hipótese ela surge porque o oceano, em média, ele aumenta o seu nível 1,7 milímetro ao ano. E no caso da Oceania, se percebe que esse aumento se dá por 9 milímetros ao ano, tá? Um exemplo dessas, né, terras baixas é essa foto que a gente tem aí. Ilha Christmas, em Kiribati, né, que corre o risco de boa parte dela ficar submersa. Se vocês observarem, já tem partes dela que estão, né, abaixo do nível oceânico, tá ok? Com a possível, né, com a possível invasão das águas, principalmente nas ilhas de Kiribati e Tuvalu, esses dois países vêm desenvolvendo planos de evacuação da sua população para outros países da região, né? Tuvalu, por exemplo, tem um programa de transferência de população para a Austrália. Um outro fator aí ambiental que está relacionado com a alteração, né, do aquecimento global e do lixo que eu falei ali logo na introdução, se dá pela Grande Barreira de Corais, tá? É uma barreira aí que se estende por mais de 2.200 quilômetros. A gente vai ver 300 atóis, 3.000 recifes, 600 ilhas formando essa grande barreira, né? É uma região que se estende da Austrália até a Papua Nova Guiné, tá? E é um enorme berçário de seres vivos, né? As barreiras de corais, ela não só serve como essa moradia dessa espécie animal, que é o coral, como também de várias outras espécies marinhas, né, que vivem nos corais, desde peixes, crustáceos, né, moreias, e por aí vai, né, a diversidade de espécies. E o que vem acontecendo? Pelo aumento da temperatura dos oceanos e o acúmulo de lixo flutuante, além resíduos de combustíveis, resíduos, né, de agrotóxicos, né, substâncias tóxicas ao meio ambiente, esse coral ele vem sendo ou vem passando por um branqueamento. E quando a gente constata, né, o branqueamento de um coral, o coral é um ser vivo totalmente colorido, né? E a partir do momento que ele passa por esse branqueamento, a gente começa a constatar a morte desse recife. Com a morte desse recife, é a perda de um berçário marinho, consequentemente, irá resultar na diminuição de espécies marinhas nessa região.
tá ok? A gente fecha aqui, então, essa primeira parte. Vou passar aí um questionário para vocês, tá? Semana que vem a gente fecha esse capítulo e fazemos os exercícios do livro, tá? Hoje, por enquanto, apenas questionário, tá? Quando acabar a videoaula, vocês façam aí. E qualquer coisa, só me chamar no Classroom. Valeu, galera!